Compartilhar a tela. Quando eu compartilho tela desse jeito, vocês estão vendo a minha tela? Os nutrientes? Não tá aparecendo como ontem, não. Aparecendo, não? Meu Deus, tem cara largo, Oséias. Lindo, né? É por causa que o computador... Sabe como é que é, né? Ai, ai. Gente, vocês estão vendo o quê quando eu tô nessa... Senhora. Vocês estão só me Só vendo? ouvindo a voz mesmo. Eu tô lhe ouvindo só a vendo. voz. Tá. E o PowerPoint vocês não estão vendo, né? Não. E o PowerPoint que vocês receberam, vocês estão com ele de fácil acesso aí? Sim. Tá, beleza. Então temos que ver aqui o que eu faço aqui agora para voltar. Fecho isso aqui. Volto para cá. Eu vou trazer isso aqui um pouquinho mais para cá. Vocês continuam me vendo? Sim. Então tá bom. Então Eu não vejo, não. Hã? Osório, tu tem que selecionar ela aí pra você ver ela. Eu sou Clara Marques, não sou Silvana, não. Clara Marques. SM, Isso. né? Isso. Como é que seleciona mesmo esse negócio? Tá igual eu, hein? Gente, um dia eu vou saber mexer nisso. Osório, alguém tá me vendo? Não. Eu tô te vendo ainda. Ah, tô me te vendo? vendo ali em cima, Ingrid. Ah. Eu tô vendo. É que eu Tô tô vendo pelo só a celular Ingrid. e ainda o celular tem um trem preto. Eu queria ver se tava Então tá, vamos tocar? Vamos começar, que eu preciso conversar com vocês sobre os nutrientes hoje, a gente começar e fechar isso aqui, tá? ligar os Bem? microfones. Vocês estão me ouvindo bem? Posso tocar? Pode. Pode. Beleza. Vocês deram uma olhada no PowerPoint e vocês viram que nele fala dos macronutrientes e micronutrientes. O que nessa disciplina de nutrição vocês precisam fixar bem a questão do que esses nutrientes fazem no nosso corpo, a função deles no nosso corpo é fundamental para a profissão de vocês. Quem tiver com o áudio aberto aí, fecha para não dar microfonia, tá bom? Aí, quando quiser fazer alguma pergunta, abre o microfone, pode interromper, não tem problema. Muito bem. E se tiver tendo algum problema no meu áudio, vocês interrompem também para falar. Eu vou começar a falar aqui disparado, tudo bem? Faz um joinha aí, tudo bem? Posso começar? Beleza. Então, o que vocês precisam verificar aqui? Nós temos macronutrientes, que são proteínas, carboidratos e os lipídios, tá? Espera aí só um minutinho, gente. Ô, Patrícia, tem alguém batendo no portão. Só um minutinho, por favor. Gente, estamos em casa, né? Então, vamos lá. Aí, o que eu queria dizer para vocês é o seguinte. Vocês viram aí as proteínas. As proteínas, elas são elementos construtores. Por que elas são fundamentais? Deixa eu seguir aqui. Agora vocês estão vendo a tela? E agora vocês estão vendo a tela, né? Meu povo, desliga os microfones, meu povo. E agora vocês estão vendo a tela, né? Deixa eu ligar aí. Gente, alguém usa o microfone e me diz se vocês estão vendo a minha tela, que eu continuo do jeito que eu tô aqui. Eu não tô vendo tela ainda, não. Eu não consegui selecionar. Eu também não tô vendo tela, não. A senhora botou para compartilhar, professora? E aí? Também não. Até agora nada. Eita. E agora? Nada.
Gente, eu cliquei em compartilhar a tela, que tem mais Agora dois. foi. Agora foi, professora. Agora minimiza aqui a A outra chamada, tela. Aham. isso, Sim. beleza. Então tá, Agora foi. então tá bom. Agora, Então meu vamos rebobinar a fita aqui. Aí desliga os microfones e vamos rebobinar. Vamos primeiro começar aqui pela parte de alguns elementos muito simples. 3 elementos, coisas diferentes. Alimentação, alimento e nutriente. Existe uma diferença grande entre esses 3. Eu quero que isso fique bem claro para vocês. Alimentação é o ato que a gente tem de sentar diante de um alimento, preparar um alimento e comer. Isso é alimentação. Alimento é o alimento propriamente dito, é a laranja. E nutriente é a vitamina C que a laranja tem. Tá? Então, quando eu faço o ato da alimentação, de comer uma laranja, eu estou comendo o alimento laranja e recebendo nutriente vitamina C. Entre outros, é claro. Estou dando um exemplo. Então, alimentação, alimento e nutriente são coisas diferentes. A explicação é essa. Então, quando a gente diz, por exemplo, hoje eu vou comer uma proteína. Tudo bem, vai comer um nutriente, mas através de qual alimento? Porque ficou muito comum hoje em dia as pessoas chamarem a carne, o consumo de carne na alimentação de uma maneira geral, de proteína. Hoje eu vou comer uma proteína. Tá, tudo bem, mas o arroz tem proteína, a abobrinha tem proteína, o chuchu tem proteína. Qual proteína que você vai comer? Então, para que vocês saibam falar da maneira correta, nutriente, a proteína, por exemplo, é o nutriente da carne. Então, a carne é o alimento e comer a carne é a alimentação. Bom, isso ficando claro para que vocês falarem por aí, falem da maneira correta, conversarem com um paciente e saber que ele recebe de 0,8 a 1,5 grama de proteína por dia, você vai saber que ele vai ter comido essa quantidade de nutriente vindo do arroz, do feijão, do milho, da carne, do tomate, do leite, do pão, de tudo que ele comeu ao longo do dia. E não só pensar, ele comeu proteína, então tá, ele comeu um bife na hora do almoço. Não é isso, tá? Isso precisa ficar bem claro para vocês, para usar os termos corretos. Muito bem. Então, essa diferença entre eles, entre esses 3 elementos, essa primeira parte da apresentação traz mais sobre isso, e a conscientização da importância de uma alimentação. O quanto o ato de alimentar e comer alimentos saudáveis faz com que a gente receba nutrientes suficientes para a gente ser capaz até de curar algumas doenças que a gente possa estar sentindo. É por isso que às vezes começa uma gripe lá longe, a gente toma um limão, espreme um limão, toma e melhora. Então, eu tive o ato da alimentação de tomar um suco de limão ou um limão espremido apenas, que o alimento é o limão, mas o nutriente que tem no limão, o limoleno, por exemplo, e a vitamina C, curou a minha gripe. Então, que teu alimento seja teu medicamento. Por isso, a gente faz sempre essa referência em relação a Hipócrates e é tão importante essa frase dele. Então, nesse sentido que a gente está trazendo o início dessa apresentação que vocês viram. Então, o que são os alimentos? Está na apresentação. O que são os nutrientes? Eu não vou detalhar para nosso encontro não ficar demorado, porque aqui a gente está dando uma passada. Vocês já olharam o PowerPoint e eu estou trazendo para vocês alguns conceitos importantes e trazendo esse link para a convivência de vocês com esse assunto nutrição. E caloria. Quanto de caloria? Que preocupação com caloria do alimento? Então, você consome um alimento e ele vai produzir, a partir do metabolismo dele no seu corpo, calor. Então, cada alimento vai produzir um tanto de calor, porque é a característica daquele alimento. Então, se você comeu um pão, ele vai produzir calor. Quanto de caloria?
100 calorias, 100 quilocalorias, 130 quilocalorias, 200 quilocalorias, 200 quilocalorias. Então, isso é que é caloria. É o quanto um alimento, quando metabolizado dentro do corpo da gente, ele vai produzir de calor. Quando a gente produz esse calor dentro do nosso corpo, você vai ter energia. E quanto um corpo precisa de energia? O corpo de um indivíduo saudável vai variar com relação ao sexo, idade, intensidade de atividade física. Mas, em média, a gente precisa de 1.500, 1.800 a 2.200, 2.300, mais ou menos, de energia. Então, quanto de calor eu tenho que comer para eu ter a energia que eu necessito para o meu corpo permanecer vivo e saudável? Só que aí eu coloco a atividade física, algo que consumiu um pouco mais de energia, daí a necessidade de eu montar um esquema alimentar, uma dieta equilibrada em calorias, que me forneça o tanto de energia que eu preciso e que me mantenha num equilíbrio energético, onde eu vou metabolizar dentro do meu corpo e continuar em equilíbrio. E assim eu vou vivendo dia a dia. Quando eu entro em desequilíbrio nesse sentido, vai ter ganho de peso ou perda de peso, e eu vou provocar algumas reações no meu organismo. Por exemplo, se eu consumir um alimento que vai produzir tanto calor, mas numa concentração de nutrientes que sejam eles carboidratos, por exemplo, eu vou colocar o meu pâncreas para sofrer um pouquinho. Porque quem produz a insulina é o pâncreas. Se entrou mais glicose, o pâncreas vai liberar insulina para pegar essa glicose e colocar dentro da célula. Então teve que trabalhar mais, porque eu normalmente produzo insulina para eu ter um nível de glicemia diário variando de 60 a 90. Mas se hoje eu tive entrou um tanto de glicose, que foi aí 300, 400 a mais, é óbvio que eu vou colocar o meu pâncreas para sofrer, ou a insulina produzida. Ela não vai ser suficiente hoje, sofre um pouquinho mais, sobra glicose, o meu corpo guarda como gordura, e aí eu fico tudo bem, mas guardou como gordura hoje. Amanhã a mesma coisa, guarda um pouquinho mais. E vocês sabem que, por exemplo, diabetes mellitus é uma doença silenciosa. Não vai contando, vai guardando em gordura, vai guardando, vai guardando. Um dia, o pâncreas já diz: o tanto de insulina que eu produzo não é mais suficiente. Já não consigo mais. Está instalada diabetes mellitus. E o diabetes mellitus, ele vem de hábitos, o diabetes mellitus tipo 2, ele nasce assim, desses erros alimentares devido ao consumo de um calor maior, para produzir muito mais do que nós temos capacidade ou necessidade de gastar. Compreendido isso? Se tiverem alguma pergunta, é só abrir o áudio e fazer, tá bom? Muito bem, então nós estamos falando aqui de caloria. Seguindo no PowerPoint, indo um pouquinho aqui mais para frente, entramos nos macronutrientes. Macronutrientes, nós precisamos deles todos os dias. Em resumo, e eu digo que isso é muito importante vocês saberem quais são os macronutrientes. Lembra do nosso encontro de ontem, quando eu digo que é muito importante? Então, é muito importante vocês saberem que os macronutrientes, na ponta da língua, são os carboidratos, as gorduras e as proteínas, tá bom? Existem outros nomes. Você vai chamar carboidrato de hidrato de carbono, açúcares, as gorduras vai chamar de lipídios, lípides, mas é gordura, tá bom? São sinônimos. E os protídeos ou proteínas também são sinônimos. Tudo bem? Muito bem. Esses são os macronutrientes.
Vamos então dar uma detalhada. Carboidrato, nós temos eles, como eu já disse, como fonte energética. As gorduras também, como fonte energética. 1 grama de carboidrato nos fornece 4 quilocalorias. Então, quando você olha no rótulo, no alimento, lá no supermercado que você compra, e você olha lá que tem X gramas de carboidrato. Tem 4 gramas de carboidrato. 4 gramas de carboidrato. Se 1 grama fornece 4 quilocalorias, esse alimento que tem 4 gramas vai te fornecer 16 quilocalorias. Então, é importante para vocês saberem olhar quando o indivíduo fala assim: ah, mas eu como no café da manhã só 2 bananas, 1 pão e tal. Opa, mas espera aí. Só de carboidrato, em 100 gramas de banana, eu já vou ter 90 quilocalorias. Só por conta do carboidrato. Mas eu tenho que 1 grama de proteína me fornece também 4 quilocalorias. E 1 grama de gordura me fornece 9 quilocalorias. A banana tem gordura, proteína e tem carboidrato. Quando eu pego quantos gramas tem de cada um desse numa banana e multiplico pelo número de calorias, eu vou ter que a banana vai me fornecer cerca de 120, 130 quilocalorias, conforme a banana. Nossa, então se eu comer uma banana no café da manhã, mais um pão, que vão me fornecer 200 quilocalorias, mais uma xícara de leite, mais essa xícara de leite eu coloco 2 colheres de Toddy, que é cheio de açúcar, e mais um ovo, uma tapioca, um cuscuz. Então vejam que quando vocês começam a montar o café da manhã de vocês, ou o indivíduo começa a relatar o café da manhã deles no consultório de vocês, vocês começam a ter uma ideia de quanto quilocaloria ele está consumindo naquela refeição. E isso vai representar a capacidade de digestão dele, vai representar a saúde glicêmica dele no período da manhã. E o ideal para cada um de nós, eu vou falar de cardápio logo mais, é a gente ter esse consumo pela manhã, de um café da manhã, né, um desjejum, uma colação, que é um lanche no meio da manhã, o almoço, a sobremesa, um lanche no meio da tarde, o jantar e a ceia. Essa é a distribuição correta. A gente faz algumas variações nesse lanche da tarde, mas é mais ou menos isso, tá bom? Nós precisamos distribuir um esquema alimentar nesse número de refeições, com esses nomes que eu disse. Muito bem. Então, continuando, os carboidratos, eles vão nos fornecer energia. Então, nós precisamos de uma maior quantidade deles. Nós vamos ter que consumir mais ou menos em torno de 55, 50, 40 a 55% do nosso esquema alimentar do dia todo tem que vir dos carboidratos, porque nós precisamos consumir energia bastante, muito rápido. Então, a gente precisa dessa energia que a gente estoura rápido e consome. Então, eu estou aqui falando com vocês, eu estou consumindo essa energia rápida. Eu vou fazer uma atividade física, eu vou fazer um estirão, uma corrida rápida, eu vou precisar desse carboidrato. Agora, eu vou fazer um exercício, vou fazer uma academia, ou vou fazer um triatlo, por exemplo, eu vou precisar ter o carboidrato de estouro, esse rápido, mas vou precisar ter reserva muscular para eu ir consumindo. Tá bom? Isso. Oséias está comentando. 1 grama, 4. Isso. Muito bem. Então, vamos para frente. Aqui do PowerPoint, vocês estão vendo, é a principal substância convertida em energia. Lá do ciclo de Krebs, né? O ATP. Não vou entrar nesses... Não vou entrar nesses detalhamentos de ciclo de Krebs com vocês, não, tá? Muito bem. Nós precisamos do fígado. Eu quero que vocês lembrem muito bem disso. No serviço de enfermagem de vocês, lembrem que nós vamos precisar do fígado
e vamos precisar muito dos músculos. Nós guardamos no fígado e guardamos no músculo. Quando nós guardamos no músculo, é quando nós precisamos resgatar para esse consumo daquilo que ficou guardado, sem ser esse do estouro rápido. Só que se a gente faz um consumo exagerado, a gente também vai ter consequências. Quem não ficou mega dolorido depois da academia, um dia depois? Porque produziu o quê? Ácido lático. Porque consumiu muito mais do que deveria. Se tivesse feito uma alimentação equilibrada, dosado o exercício físico, seguramente não provocaria essa dor no músculo. Então, o equilíbrio na alimentação e o equilíbrio na atividade física é fundamental. Muito bem. Então, vamos para frente. As proteínas. O que eu quero chamar a atenção aqui nas proteínas? Nós precisamos da proteína porque ela é um elemento construtor. Tudo que está aparecendo em nós, mão, pé, olho, cabelo, nariz, tudo tem proteína, porque foi construído. Dentro do ventre da nossa mãe, nós começamos a utilizar aminoácido por aminoácido dentro da sua cadeia de informação e começamos. Uma cadeia de aminoácido tinha informação de gerar braço. Então, aquela cadeia de aminoácido, que é as porções da proteína, as partes da proteína. Ai, não vai dar tempo. É lamentável, Oséias, infelizmente. A gente... o Oséias falando que teria que entrar, né, no ciclo de Krebs, mas infelizmente não vai dar. A gente fazer, dentro daquela informação do DNA, o consumo do aminoácido para a formação do braço. Aí depois a formação da perna, dos órgãos, do olho, do nariz. Então, tudo é proteína. Tá, formou cada parte do nosso corpo, essa proteína, ela precisa ser conservada. Ela vai ser gasta de alguma forma. Por exemplo, cortei minha mão. Aquele tecido foi lesionado. Precisa aparecer um outro tecido no lugar. Como é que esse tecido vai aparecer? A partir da proteína. É claro que tem toda aquela cadeia, né, gente? Fibrinogênio, e aí vão aparecer naquela cadeia lá, as plaquetas primeiro e tal. Tudo aquilo que vocês já devem ter estudado, é biologia básica. Mas qual é o elemento que está ali presente? Proteína, tá bom? E aí formou um novo tecido, ok, eu tenho aquilo recomposto. Então, eu tenho que pensar que a proteína, ela vem participar da construção do nosso corpo, da manutenção, que é a reparação do nosso corpo, como vocês viram na apresentação, mas ela vem como construtor no nossos ciclos de vida, fazendo parte do nosso crescimento. Mas no nosso envelhecimento, nós temos um processo muito interessante. A perda dessa proteína, a perda de colágeno, que é também uma proteína, faz com que a gente perca a capacidade de fixar o músculo no osso, que é o papel do colágeno. Na medida que a gente vai perdendo esse colágeno, perdemos a capacidade de colar ele no osso, aparece a nossa tão querida, o quê? Flacidez, né? Que ninguém quer, todo mundo corre dela. Alguém me chamou? Acho que não, né? Só desligar o microfone aí. Muito bem. Então, nós precisamos muito. Nas nossas células sanguíneas estão aí as proteínas. Nas nossas células nervosas estão as proteínas. E aqui eu quero trazer para vocês uma lembrança que se nas nossas células nervosas estão as proteínas, que é um macronutriente, lembre que nós estamos falando de macronutriente, carboidrato, gordura e proteína. Estamos falando da proteína. Nos nossos nervos, que são formados por proteína, nós precisamos demais dos micronutrientes participando desse processo. A falta deles faz toda a diferença. Então, nós vamos ter esses macro que dependem dos micro, tá? Por exemplo, a bainha de mielina, que é a capinha dos nervos, nós vamos precisar demais das vitaminas do complexo B. A falta delas começa a aparecer uma doença
infelizmente, muito comum hoje no mundo: Alzheimer. Nós precisamos de niacina, que é uma vitamina do complexo B, para formar a bainha de mielina, que é a capinha dos nervos. E dentro desse nervo tem proteína, e ela não pode ficar exposta. Então, há um consumo maior dessa proteína pelo processo de envelhecimento, estresse, medicamento e tal. E há um consumo dessa bainha de mielina, que também é proteína, mas ligada aos micronutrientes. Então, eu tenho que consumir também essas vitaminas. Aí a turma que não gosta de verdura, fruta, folhas, né, os folhosos de uma maneira geral, começa a pensar, porque é por aí que nós vamos ter esses nutrientes. Muito bem. Além do que, não vamos falar agora do que está em voga, né, imunidade. As proteínas, elas participam, os anticorpos são proteína, né? Elas participam do nosso sistema imunológico. Então, quem é que não quer ter agora um sistema imunológico top, né? Então, vamos para frente. Gorduras. Gorduras são fonte de energia para o nosso corpo. Mas tem uma coisa que eu já quero de cara chamar a atenção para as gorduras, para vocês ficarem bem atentos, e que está diretamente relacionada à atividade do enfermeiro. Hormônios. Hormônios. Para nós produzirmos bem os nossos hormônios, nós precisamos de gorduras. Especialmente nós mulheres, viu, meninas? Nós temos essa gordura, especialmente na região abdominal. Nós precisamos da gordura na região abdominal para produzirmos bem o estrogênio. Ou seja, barriga seca demais, zero de gordura aí, tem gente que está com 8% de gordura, 10% de gordura, cuidado. Começa a ter problemas na produção dos hormônios, especialmente o estrogênio, que trazem as características femininas, tá bom? Atenção com isso. Agora então ser obeso é legal? Não, não é isso. É ter uma reserva, uma camada de gordura, especialmente na região abdominal, dentro dos padrões normais, para que a gente consiga produzir bem os hormônios. No corpo inteiro, é claro, mas nós precisamos, especialmente estou trazendo uma dica que nessa região é importante. Mas as gorduras, elas também estão relacionadas com os micronutrientes, especialmente aqueles que são chamados lipossolúveis, as vitaminas A, D, E e K. Essas vitaminas, nós vamos falar daqui a pouco delas, têm uma importância imensa no nosso corpo, mas elas precisam das gorduras para circularem no nosso corpo, para serem armazenadas no nosso corpo. Então, tem gente que morre de medo, não come gordura de jeito nenhum, mas espera aí, o azeite não, o abacate não, de jeito nenhum, por quê? O óleo de gergelim, que é fantástico, o óleo de linhaça, o óleo de borage, o óleo de coco, os óleos das castanhas, consumir uma castanha que tem uns óleos maravilhosos, essas oleaginosas trazem substâncias fundamentais para o nosso corpo. Outro exemplo, ômega. O nosso cérebro, nossa massa encefálica, ela é gordura. Vocês sabem disso. Acho que vocês já tiveram aula de anatomia, né? Obviamente. Vocês sabem que o cérebro, ele é gorduroso, ele é uma gordura. Qual gordura? Ômega. E como é que nós precisamos? Nós sabemos que passa para o nosso cérebro alguns nutrientes, glicose e ômega. Então, nós precisamos consumir ômega quanto? Todo dia. Nós precisamos comer, como é que eu faço para comer ômega? Minimamente 2 castanhas por dia, tá? Nós precisamos dessas 2 castanhas que vão nos oferecer esses ômegas que vão ajudar o nosso cérebro a manter um nível normal, um nível bom, aceitável desse ômega ativo no nosso cérebro. Mas sardinha sim, atum sim, claro, também. Existem os alimentos fonte de ômega, mas esses, os mais comuns que a gente vê, mas castanha, nozes, coisa muito cara. Tá, o que mais nós temos no Tocantins?
O que é nativo no Tocantins? Pequi, caju. Isso nasce nos matos aí, né? Isso é nativo do Tocantins. Dentro do coquinho do pequi tem o quê? Castanha. Você coloca a castanha para secar e você consegue depois, obviamente, com segurança, abrir essa castanha e consumir abrir esse coquinho e consumir a castanha que está lá dentro. Ômega, óleo de piqui, fantástico, riquíssimo em vitamina A que estamos falando, né? E o próprio piqui, que é um tipo de gordura extremamente saudável. Claro, né, gente? Vamos sentar e vamos comer 20 caroços de piqui? Acho que aí vai ter problema. Mas termos o hábito de comer de maneira saudável não é nenhum problema. Então, eu queria chamar a atenção para vocês que as gorduras estão relacionadas aos hormônios. A Ingrid gosta de piqui, né? Ou não? Estão relacionadas aos hormônios e estão relacionados às vitaminas lipossolúveis. Atenção com isso, tá? Isso é importante. A gente tem essas particularidades, ok? As proteínas são construtoras, os carboidratos, energia para o nosso corpo, as gorduras estão ligadas às vitaminas lipossolúveis e especialmente aos ômegas que alimentam o nosso cérebro. Vamos para frente. Micronutrientes. Falamos dos macro, 2 energéticos, gordura e carboidrato, um construtor, que são as proteínas. Então, agora nós vamos falar de nutrientes que tem uma característica chamada de reguladores, que são os micronutrientes, tá? Então, vou repetir. Carboidrato e gordura são energéticos. Proteína é construtor. Micronutrientes, vitaminas e sais minerais são reguladores. Isso é muito importante, ok? Saber a função deles. Energético, construtor e regulador. Quem é quem nessa história? Muito bem. Então, os micronutrientes, que são reguladores, a gente vai encontrar esses micronutrientes nas frutas, verduras, ok? Quem não gosta, vamos pensar, né? Comer fruta, comer verduras. Por quê? Qual é essa característica? Por que frutas e verduras? Frutas e verduras, quando na agricultura, estão expostos ao sol e estão expostos aos ataques de diversos inimigos. Como é que eles fazem para se defender? Estamos falando de natureza orgânica, tá? Não estamos falando de defensivo químico. Como é que eles fazem na natureza para eles se defenderem? Alguém aí desliga o microfone, por favor. Eles produzem cores, texturas específicas para eles se defenderem. Então, você vê o tomate tão vermelho, é uma forma de defesa. Ele produz licopeno para afastar um inimigo. O brócolis dá aquela cor verde intensa para se defender de um inimigo. E assim por diante. Você tem essas cores intensas que são fruto da defesa daquela planta para ela sobreviver, faz parte da sobrevivência dela no meio. Mas como o tomate produz muito licopeno para se defender, se estudou que esse licopeno no nosso corpo também nos defende de um ataque, por exemplo, de câncer de próstata. Então, o estudo, a ciência veio mostrar que para a planta é muito bom, tem um efeito. E para nós, nos defendem em relação aos homens, nos defendem os homens do câncer de próstata. O abacate, por exemplo. A gordura do abacate protege o abacate do ataque de alguns inimigos. Mas o que essa gordura faz para nós, traz para nós de benefício? Protege a gente contra câncer de mama, que é rico em vitamina E.
e vem proteger o nosso corpo contra câncer de mama, ok? Então, a natureza é sábia e a gente, como parte da natureza, tá tentando anotar, né? Não preocupa, não. A gente faz, a aula está sendo gravada. Eu coloquei para gravar, vocês vão poder assistir depois. A gente, como parte da natureza, nós vamos também convivendo com esses alimentos e tirando a melhor parte, tirando proveito, tá bom? Então, as vitaminas, eu queria chamar essa atenção, que elas têm essas características. O que é bom para elas, é bom para a gente também. Para elas de um jeito, para nós de outro. Ok? Então, vamos lá. O que eu quero... Vocês viram que está errado esse nome aí, né? Essa coleguinha que fez esse PowerPoint, em vez de escrever minerais, escreveu mineiras. Então, tá, leia-se minerais. Tá? Estou no slide 11 sobre minerais. Os minerais, que também são reguladores. Depois eu vou detalhar em relação aos micronutrientes, tá, gente? Vou falar um pouquinho mais. Mas o que eu queria trazer de atenção para os micronutrientes é isso. Para os minerais, eles são fundamentais no nosso corpo e eles participam até mesmo da construção do nosso corpo. Vou falar, por exemplo, do cálcio. Precisamos de proteína para formar osso, certo? Porque eu falei que a proteína é construtora. Então, vai aparecer a nossa perna, porque vamos ter proteína. Ok, nossas pernas são proteína. Mas aquele osso que dá a estrutura para o nosso corpo, o esqueleto, aquela estrutura rígida dos ossos, a maior parte é cálcio. E cálcio é um mineral. Então, como é que a gente faz? A gente vai adquirindo cálcio através do sangue da nossa mãe, na gestação, através do leite do peito, através da alimentação na infância, e nós vamos acumulando. Através da nossa juventude, nós vamos comendo cálcio e vamos guardando esse cálcio no osso. Na nossa fase adulta, vamos guardando cálcio. Opa, parou. Fase adulta, guardamos cálcio? Sim. Até 30 anos. No máximo 35, conforme o ritmo de vida. Então se a gente guarda cálcio só até no máximo essa faixa da vida, até a terceira década, o que acontece depois? Acontece que se você fez um excelente depósito de cálcio, você vai ter cálcio suficiente para consumir até o final da sua vida. Porque você vai arrancando o cálcio do osso pouco a pouco e vai utilizando aquele cálcio que você vai precisando dia a dia. Nossa, então como é que eu faço? Reposição de cálcio para aquelas pessoas a partir de determinada idade, mas depois dos 30 anos, prestem bastante atenção no quanto de cálcio você está comendo, porque o cálcio diário vai te ajudar a proteger o cálcio que está guardado no osso e consumir o cálcio que você consumiu, que você se alimentou naquele dia. Então, é uma proteção. Isso que eu estou dizendo para vocês atenderem adolescentes que não querem fazer uma alimentação rica em cálcio, ou, pelo menos, não querem deixar de consumir uma alimentação ácida. Vou dar um exemplo. Consome carne vermelha todo dia, bebe Coca-Cola todo dia, consome muito açúcar todo dia. Essas pessoas começam a ter um sangue ácido. Sangue ácido, o nosso corpo não aceita, porque ele tem que ser alcalino. Vocês já estudaram isso. Mas como é que faz para um sangue ácido ficar alcalino? O organismo é muito sábio. Ele arranca cálcio do osso, joga na corrente sanguínea, porque ele é um nutriente básico, né? O pH do cálcio é básico. Joga cálcio no osso, no sangue, neutraliza, esse sangue volta a ficar alcalino e ficou tudo bem. Não ficou, não. Esse cálcio que foi utilizado para o pH do sangue normalizar, vai embora no xixi, vai virar oxalato de cálcio. Adeus, ele não volta mais para o osso. Nossa, mas eu tomo Coca-Cola todo dia.
Eu como muito açúcar, só tomo leite com Toddy, 2 colheres de Toddy mais 1 colher de açúcar. Nossa, eu adoro doce, eu abro uma lata de leite condensado. Então, seu sangue está ficando muito ácido, seu cálcio está sendo consumido. Se você está na faixa de idade de 20 e poucos anos, que maravilha! Você ainda está guardando o cálcio no osso. Mas se você já passou, hormônio necessário para fixar o cálcio também. Se você precisa, se você já está na faixa dos 30 para frente, você não vai mais guardar cálcio no osso, você só vai consumir. Daí a importância de comer alimentos ricos em cálcio, tá? No final aqui eu vou montar um esqueminha que eu quero que vocês fiquem feras nisso. Beleza. Tá? Então tá feito o alerta. Minerais fundamentais. Zinco. Zinco é muito importante. Ele vai nos prevenir de Alzheimer também. O zinco protege a bainha de mielina também, como eu disse, da niacina. Niacina, milho é rico em niacina. E a gente precisa de niacina para proteger a bainha de mielina, porque ela forma a bainha de mielina. Mas acontece que eu adoro beber cerveja, vodka e tal. Eu consumo muito, eu jogo muito aldeído para dentro da corrente sanguínea. O aldeído, ele vai consumir, a presença de aldeído não só acidifica o sangue, como a presença de aldeído consome a bainha de mielina. Então, quem consome muito álcool vai perder muita vitamina do complexo B. Vai perder essa proteção da bainha de mielina. E vai consumir muitos minerais para neutralizar esse sangue. Então, atenção. Cuidado com a alimentação. Cuidado com os hábitos, ok? Tá proibidíssimo o álcool? Não, consuma com moderação. Uma frase bem já diz, né? Muito bem. Então, nós temos também elementos fundamentais, como sódio, potássio e ferro, né, gente? Sódio e potássio, trazendo aqui esse exemplo para a enfermagem, vocês vão lidar com isso a vida toda, porque vocês vão trabalhar com pacientes hipertensos. E o equilíbrio dessa bomba fundamental, sódio e potássio, dentro do meio intra e extracelular, é fundamental e a alimentação está diretamente relacionada. Então, se a gente fosse computar quanto de sal nós saudáveis, poderíamos estar consumindo ao longo de um dia inteiro, vocês peguem uma tampinha de caneta Bic, encham a tampinha de sal. Esse é o sal que nós poderíamos estar consumindo o dia inteiro. E olha que a gente come sal no arroz, no feijão, na salada. Tem gente que acrescenta sal depois que a comida está no prato. Tem o hábito de fazer, a gente chama na nutrição de sal de adição. É um hábito muito errado, né? Então, nós precisamos aprender a temperar nossas saladas com vários temperos verdes, azeite e tudo mais, mas menos sal. Vamos consumir menos sal, né? Carboidrato tem muito aldeído? Depende. Se você vai consumir ele fermentado, vai produzir bastante também. Por exemplo, os enlatados. Cuidado com os enlatados, tá bom? Respondendo aqui alguém que perguntou. Muito bem. Eu queria chamar a atenção para o ferro em relação à anemia. Atenção, a anemia ferropriva, essa anemia ferropriva, ela vai pegar desde a criança, desde o bebê recém-nascido, muitos precisam de suplementação de ferro, porque a gestante já não foi bem acompanhada e não estava com alimentação legal, e vocês como enfermeiros vão ter que fazer essa investigação. Como na primeira infância, a deficiência de ferro, porque a fase de crescimento vai exigir muito sangue para o crescimento e desenvolvimento. Como a mulher na menarca e depois nos seus períodos menstruais, como aquele atleta, o indivíduo atleta, que vai precisar bastante, como no idoso, que tem uma facilidade para anemia muito grande, porque diminui a atividade física, diminui a oxigenação, diminui a capacidade de circular essa proteína no sangue. E a gente precisa
desse ferro para estar transportando hemoglobina, para estar ele carrega ligado à hemoglobina. Então, atenção com a anemia no idoso, tá bom? Então, em todos os ciclos, vocês como enfermeiros que trabalham com ciclos de vida, fiquem atentos a esses nutrientes: sódio, potássio, cálcio, ferro, zinco, tá? Se fala muito hoje em dia no selênio também, para prevenir as perdas de memória, para prevenir as demências de uma maneira geral, né? Todas essas são classificadas como demências. Essas demências, elas estão inicialmente estritamente relacionadas à perda desses nutrientes ou o consumo inadequado, tudo bem? A vida estressante, o consumo de álcool, a alimentação inadequada, a falta de atividade física, tudo isso faz consumir um pouco mais desses nutrientes e trazer esses prejuízos. Muito bem, vamos um pouquinho mais para frente. Fibras, que também são nutrientes. Oh, meus amigos, sejam amigos das fibras. Sejam amigos das fibras sempre, para sempre, amém. Por quê? Porque nós temos de 10 a 13 metros enrolados dentro da nossa barriga, são os intestinos. Nós precisamos de fibra. Essas fibras, nas suas várias características, elas vêm alimentar as bactérias colônicas. Então, eu quero chamar a atenção para vocês em relação às fibras para as bactérias colônicas. Nós precisamos de probiótico, tá? E precisamos de pré-biótico. Guardem bem essa informação. O pré-biótico, o probiótico, que a gente tem aí um monte de gente consumindo hoje em dia, que se fala demais, nós precisamos consumir esse probiótico para aumentar essa população de bactéria nos nossos intestinos, tá bom? Eu quero que vocês, depois eu vou dar como atividade lá da semipresencial, a gente vai trabalhar alguma coisinha sobre pré-biótico e probiótico, porque eu quero que isso fique bem firme na cabeça de vocês, que vocês levem para a prática de vocês o uso de probiótico e pré-biótico, sabendo bem o que é um e o que é outro, tá bom? Bom, em relação às fibras, elas vão fazer um papel de segurar a glicose na corrente sanguínea para não fazer um pico glicêmico muito alto, então isso traz uma importância muito grande para vocês. Elas vão aumentar a peristalse intestinal, né, porque elas vão fazer com que o bolo fecal fique maior e na parede dos intestinos estimula a peristalse. As fibras solúveis vão fazer as fezes ficar mais amolecidas, porque ela cria uma espécie de uma liga em volta das fezes. A aveia é um alimento riquíssimo, porque ela vai produzir as fibras que tem na aveia são as beta-glucanas. Essas beta-glucanas têm esse papel de envolver as fezes para elas ficarem mais amolecidas e, quando elas chegarem na porção final dos intestinos, região do seco, do reto, o cálcio e magnésio e o zinco vão ser absorvidos com essas fezes, com essas características. É nessa região que a gente melhor absorve esses nutrientes que a gente estava falando agora há pouco. Mas a gente precisa ter essas fezes com essas características. É bem confuso saber tudo isso, mas vocês estão compreendendo como eu estou falando, porque eu estou falando de uma coisa que eu vivo há 30 anos, né? É da minha formação. Mas vocês estão compreendendo, porque eu estou falando paulatinamente, bem devagar, e eu estou trazendo, chamando a atenção para os itens importantes que eu quero que vocês tragam. Vocês não têm que saber tudo que eu levei 5 anos de faculdade para saber e 30 anos que eu acumulei de prática na minha vida de nutricionista, que faculdade não me trouxe. Foi a vida que me trouxe. Foram estudos à parte que eu fiz, estudos e mais estudos e práticas e práticas. Eu estou sintetizando o que para a enfermagem, vocês como enfermeiros, olhando, estando para frente, na frente de um paciente, prestem atenção. Por isso que eu estou vindo trazendo nutriente por nutriente e chamando a atenção de vocês, tá? Não vou falar tudo de fibra, não. Mas eu quero que vocês prestem atenção na importância delas
para os intestinos, tá bom? Nesse aspecto que ela melhora a peristalse intestinal, envolve as fezes para elas ficarem mais amolecidas, ajudam essas fezes com essa característica na porção final a liberar o cálcio, o zinco, o selênio, tá? São elementos que são melhor absorvidos, o magnésio, na porção final dos intestinos, tá bom? Fecaloma é péssimo. Fezes em síbalos, que são aquelas bolinhas, é ruim, atrapalha a absorção desses nutrientes. E diarreia, nem se fala, né? Vamos para frente. Chamei a atenção de fibras. Eu estava falando dos alimentos funcionais, né? Alimentos funcionais são a minha paixão, tá bom? Gosto demais da conta. Por quê? Porque quando você olha para um alimento, eu vou reformular. Eu tenho o seguinte pensamento: não tem uma doença neste planeta que não tenha a cura na natureza. Não estou falando só de alimento, não. Estou falando na natureza. Porque Deus é infinita bondade e Ele é o criador de tudo que existe, tá? Então, para tudo que nós, homens, seres humanos, conseguimos produzir de doença, Deus, na sua infinita sabedoria, já colocou lá um remedinho na natureza. O que precisa? Da ciência, e Deus vem nos concedendo essa oportunidade, cada vez mais e mais cientistas angelicais, fantásticos, inteligentíssimos, estudando a natureza para poder tratar as doenças do ser humano. É o que acontece, por exemplo, em relação a... Vamos pegar o nosso pequi de novo? Que eu gosto demais de pequi, viu, gente? Ele está sendo estudado para tratar câncer. Nossa, que fantástico. É isso mesmo. Em alguns lugares já está na fase de testar no ser humano. Olha que fantástico. Isso é um alimento funcional. Ele serve para nos fornecer proteína, carboidrato, lipídio, sais minerais, vitaminas, mas o consumo dele também vem tratar um problema físico ou ele vem suprir algo que venha nos proteger mais. Então, os alimentos funcionais são alimentos ou ingredientes que produzem efeitos benéficos à saúde. Eles têm funções nutricionais específicas, básicas, que vêm trazer esse diferencial, tá? Eu sou apaixonada por alimentos funcionais, adoro matinhos, adoro essas coisinhas de raízes para tratar as doencinhas assim, um chá daquilo outro. Vou trazer alguns exemplos das coisas que eu gosto de estudar. Folha de abacateiro, para que serve? É um diurético, fantástico. Folha da manga, do pé de manga. A folha do pé de manga tem 17 substâncias que tratam doenças pulmonares. E por aí vai, tá bom? A linhaça, os brotos das leguminosas. Você plantar um feijãozinho e consumir 15 centímetros dele brotado, você está consumindo uma energia pura. Água solorizada. Depois vocês podem pesquisar o que é isso. Água solorizada é a água que recebeu a energia do sol para trabalhar a cromoterapia, tá? Então tem algumas coisas assim que não vai caber a gente aprofundar aqui, mas vale a pena vocês saberem que existem e que tem nutricionista que segue nessa linha e que tá um plus a mais. Além da dieta, coloca umas coisinhas a mais que vem ajudar o ser humano. Então, desses alimentos funcionais, eu quero chamar a atenção de algumas coisas para vocês, mas eu vou colocar como atividade semipresencial, tá bom? Nós vamos focar um pouco nos probióticos, prebióticos, mas eu vou colocar nas tarefas depois. Água. Nós precisamos de água, né? A maior parte do nosso corpo é isso. Então, nós precisamos sim. A água é maravilhoso. É porque lubrifica, é porque dá o volume que nós precisamos de sangue. Então, vocês precisam olhar para os pacientes de vocês e perguntar quanto de água você toma por dia. E vocês precisam saber fazer uma continha, anotem. Nós temos uma continha básica. Eu gosto desse negócio mesmo, viu, Rosiluzia? Rosilúzia, né? Gosto muito desses negócios aí. 35
ml vezes o peso de vocês, tá? Então, 35 vezes o peso é o tanto que você precisa consumir de água por dia. Isso pode ser variável de acordo com a atividade física que você faz ou comorbidades que você venha a ter, tá? Mas padrão, multipliquem 35 vezes o peso de vocês e achem o tanto de água que vocês vão consumir. É fundamental? É fundamental. E tem algumas doenças, nomes do que a senhora conhece. Valeu, nossa senhora, é trem demais. A gente vai conversando. Depois vamos falar um pouquinho sobre, quando a gente for falar dos alimentos funcionais. Vocês vão dar umas pesquisadas. Aí a gente joga para algumas aulas, tá bom? E nessa semana, não, acho que vai ser segunda-feira que a gente vai falar um pouquinho mais. Muito bem. Eu queria chamar a atenção de vocês para a água em relação a essa quantidade e que vocês precisam olhar para o paciente e saber quando é que esse paciente precisa estar mais enxuto e quando é que ele está encharcado, tá? Vamos trazer só uma curiosidade em relação a hábito de educação alimentar. Não vou falar para vocês levantarem a mão não e nem manifestarem, mas eu vou dizer para vocês, a gente ou come ou bebe. Então, na hora das refeições, no almoço, não bebam, só comam, tá bom? Isso é muito importante para a saúde de vocês, tá bom? Não é para a prova, não. Estou falando que é muito importante, é porque é para a saúde de vocês. Por quê? Vocês têm um estômago, vocês sabem que ele tem uma motilidade, ele trabalha numa velocidade. Se você pega como um balão e enche de água, ele vai lentificar. Se ele vai lentificar, vai diluir também os alimentos que estão ali dentro e aquele bolo alimentar vai passar para o duodeno com um ácido clorídrico, que é o ácido que que o estômago joga dentro do bolo alimentar, mais diluído. Consequentemente, sua digestão vai ficar mais difícil, seu estômago vai ficar dilatado, o alimento não vai passar pré-digerido para o duodeno, e você começa a ter uma série de consequências dos erros alimentares. E esse estômago dilatou hoje, dilata amanhã, depois você vai ficando com um estômago mais relaxado, porque você vai colocando líquido junto com o alimento que você está comendo, tá? Atenção para isso, tá bom? Então, a partir de hoje, ou come ou bebe, certo? Mastiga bem os alimentos. Muito bem. O que eu queria trazer para vocês, até esse ponto aqui, de alimentação saudável para frente, eu queria trabalhar com vocês numa outra aula, porque eu quero passar uma atividade semipresencial para vocês e eu queria explicar ela agora, tudo bem? Eu vou sair aqui dessa tela, eu vou voltar, eu acho que eu clico aqui, né? Como é que eu volto aqui? Queria ver vocês. O que eu faço aqui? Pronto, voltei, né? Tá. Turma, o que eu queria explicar para vocês, do que nós conversamos até agora, eu vou colocar bem explicadinho no live, a tarefa online que eu vou colocar para vocês, tá? Essa tarefa online, eu vou colocar digitado lá um esquema alimentar e eu vou querer que eu vou colocar o nutriente, qual é o nutriente que deve ter naquele horário e vocês vão colocar o alimento. Então, vocês vão montar um cardápio da maneira como eu vou propor para vocês. Então, de jejum, que é o café da manhã, eu vou colocar quais são os nutrientes que deve ter no café da manhã. Depois eu vou colocar uma colação, que é o lanche no meio da manhã. Qual é o nutriente que tem que ter? Almoço, a mesma coisa. Lanche, jantar e ceia. Então, eu vou colocar o nutriente e vocês vão colocar o alimento. Ok?
para vocês fazerem essa busca. Qual é o alimento que é rico naquele nutriente, qual que é aquele que vai caber no café da manhã, no lanche, no almoço e tal. Essa vai ser a atividade semipresencial 1. Tudo bem? Vocês podem não estar visualizando agora, mas quando eu colocar na tarefa, vocês vão entender. E amanhã, quando vocês virem, se tiverem alguma dúvida, vocês me perguntem durante o nosso encontro. Tudo bem? Beleza? Eu Beleza? só queria que a senhora falasse de novo sobre a conta que eu perdi na hora. Que conta? Continho de água. 35 vezes o peso, o seu peso. O número, Ok. 35 vezes o peso. Ok. Certo? Tudo bem, turma? Bem, professora. E aí, vocês assimilaram bem o que a gente falou? Eu gostei da aula, bem produtiva. Legal. Eu não sei muita coisa, não sei se... Professora, Oi, a senhora vai disponibilizar essa aula pra gente? Só gravou, né? gravei. Tem como Tá passar na pra nossa gente? conversa. Gente, tá gravado e eu vou colocar no live, Tá tá bom. bom? Ok? Eu só vou aprender como é que eu vou pegar ela gravada aqui e vou pôr no live, mas que eu gravei, tá aqui, ó, 1h01. A hora que grava já fica na nossa conversa, no chat. A senhora vai disponibilizar a atividade só amanhã? Não, eu vou digitar aqui agora no live, Ah, então tá bom. tá Ok. bom? Tudo bem, turma? Então vamos todo mundo dormir com Deus e nos ver amanhã? Vamos. Ei, Ingrid, ensina pra nós onde é que fica a aula, Rica. Na hora que fechar aqui já aparece, mulher. Na hora que sair daqui, aonde a gente digita as palavras, Aham. lá já aparece a conversa, não sei o que, fica por 30 dias na conversa. Glória a Deus. Então tá, um beijão, gente. Beijo. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Saudade de vocês. Boa noite, professora. Dorme com Deus. Boa.